Rádio Camisa 10. Música e informação com classe. Atenção, emissoras que vão entrar em conexão com Cidade em Revista. Toque de alerta. Está começando a Cidade em Revista. O noticiário do dia passado a limpo. A política estadual, as ações governamentais, a segurança pública, a cidade, o estado, o Brasil e o mundo no seu rádio. A Cidade em Revista. Comando Paulo Roberto. Eles vêm, defende um povo, faz um rádio novo e a povo correto. Comunica com alegria no seu dia a dia, microfone aberto. Faz você pensar um pouco nesse mundo louco da canção vista. Toda noite vem chegando, vai comunicando, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, o radialista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, o radialista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. De tanto ver triunfar a nulidade, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça e de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da honra, rir-se da verdade e a ter vergonha de ser honesto. É de Rui Barbosa. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Está começando o Cidade em Revista. É o resumo das principais notícias do dia aqui na sua Camisa 10 FM. Produção e apresentação de Paulo Roberto. Nossos parceiros comerciais, Unifacisa, o maior centro universitário do Nordeste. ESAC, Escola Superior de Aviação Civil. Anatólio Seguros, o seu corretor de seguros que atende às 24 horas do dia, e Colégio Autêntico, a certeza do sucesso do seu filho. Hora certa. 18h03 na Paraíba. Eis os destaques do programa desta terça-feira. Morre menina hospitalizada após comer ovo de Páscoa envenenado no Maranhão. Decreto que regulamenta registro de animais de estimação é publicado. O sucessor do Papa Francisco deverá ser o italiano. Lula monta caravana para ir aos funerais do Papa. Aliados de Bolsonaro também viram réus no Supremo Tribunal Federal. As penas somadas podem passar de 40 anos para cada um. Tem rolo com a prefeita de Cajazeiras. O diploma de mestrado de Corrinha Delfino é fraudado. Tem rolo também no negócio do jogo do Botafogo de João Pessoa com o Flamengo. Ninguém sabe ainda em que ano brasileiro. Os destaques da política e toques da política nacional. O Cidade em Revista está aí, no seu celular, no seu rádio, no computador, no tablet, na rede social que você escolher e na rádio Camisa 10 FM. 6h05 agora. A audiência do rádio na internet vem aumentando dia após dia e sentimos orgulhosos de participar deste crescimento desde 1997. Radios.com.br, criado para levar o rádio aos 4 cantos da terra. Acesse agora radios.com.br. Se você está pensando em criar uma empresa, conte com a Versátil. Versátil, à sua disposição para orientação na abertura e acompanhamento do seu negócio. Versátil, avaliações e orientações contábeis, confiança e credibilidade. Ligue 3341-3727. É na Vila Nova da Rainha, 534, Sala 3, por trás da Catedral. Versátil, o sucesso da empresa é a sua maior satisfação. Faça a sua declaração do imposto de renda com a equipe da Versátil.
Versátil 33413727. É só falar com Ari. Cachaça brejeira da melhor qualidade é com o professor Uba. É de Alagoa Nova para todo o Brasil. Faça pedidos ligando para 981820102. 981820102. Bem-vindo ao Nildo Haute Coiffure. Há mais de 40 anos, tratamos sua beleza com respeito. Espaço de conforto e satisfação, oferecendo a melhor experiência em beleza para você. O Nildo Haute Coiffure, em Campina Grande, no São José, Partage Shopping e Heron Marinho, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Rádio Camisa 10. Música e informação com classe. Quer dar visibilidade máxima ao seu negócio? Com a Vitrine Outdoor, sua marca estará presente nos melhores e mais estratégicos pontos de Campina Grande. São mais de 120 placas espalhadas pela cidade, alcançando milhares de pessoas todos os dias. Seja visto por quem realmente importa e destaque-se no mercado. Anunciar na Vitrine Outdoor é investir em resultados. Entre em contato e leve sua mensagem para toda a Campina Grande. Vitrine Outdoor, onde sua marca brilha. Ligue para 3065-7840 ou 988824860 e peça a visita de um consultor. Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro, através de seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo em seu celular ou tablet. É de graça! O Radiosnet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Um local onde você pode entrar em contato com a natureza, respirar o ar puro, deixar as crianças brincar livremente e ainda desfrutar de comidas regionais de primeiríssima qualidade. Falamos do Rancho dos Caboclos, no sítio Manguape, em Lagoa de Roça. Restaurante e casa de recepções, onde você pode marcar o seu evento, a sua convenção ou a sua confraternização. Funciona aos sábados, domingos e feriados. Rancho dos Caboclos, área de lazer com minicampo de futebol, redário e a cortesia de Marconi Farias e família. Rancho dos Caboclos, sítio Manguape de Lagoa de Roça. Colégio Autêntico, um mundo de histórias, experiências e conquistas, sucesso e realização presente em cada fase da vida. Da infância e juventude, um projeto de ensino autêntico. Preparamos campeões para a vida. Colégio Autêntico, educação infantil, ensino fundamental e médio, Campina Grande e Patos. Para se comunicar conosco, utilize o WhatsApp número 999714048. 999714048. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999.000 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999.000. 99999.000. Hora certa. São 18 horas e 9 minutos na Paraíba. Precisamente 6:09 agora. Alô pessoal, alô minhas amigas, saudações meus amigos, tudo bem com vocês? Quase uma semana distante eu já não suportava mais. Ave Maria, demorou muito para voltar ao programa. Eu sei que algumas pessoas também estavam com saudade de mim, outras estavam com vontade que eu seguisse os caminhos do Papa Francisco. Isso é natural. Eu sou absolutamente conformado com esse tipo de situação. Sou plenamente consciente de que quem faz um trabalho para o público agrada a alguns e desagrada a outros tantos.
embora a intenção seja de agradar a todo mundo, sabendo que isso jamais vai acontecer. Porque se J. Cristo, que veio para cá fazer o que ele fazia, os caras mataram, soltaram o ladrão e prenderam o homem e ainda mataram, você imagine um pobre pecador, um fariseu da minha qualidade. Mas brincadeira à parte, espero que tenham tido uma boa Páscoa, que tenham feito algum tipo de reflexão sobre esse momento para os cristãos. Algumas pessoas não dão importância, o que eu também encaro com normalidade. Ninguém é obrigado a aceitar a fé do outro, entender as coisas do jeito que a outra pessoa entende, cada um na sua, mas importante é que estejamos juntos de novo. Lamentar aqui a morte do Papa, o número 1 da Igreja Católica Apostólica Romana, que também agradou a uns e desagradou a outros, como todos os demais papas que já passaram pela Igreja Católica. O Papa Francisco era tido, e ninguém estava faltando com a verdade, como um simpatizante muito mais dos dirigentes mundiais de esquerda. Era o seu jeito, o seu estilo, que todos precisam respeitar. Se foi. E curioso é que aqui neste, que a gente chama de Vale de Lágrimas, como chamava a minha mãe, minha gente, a gente fica olhando assim, o cara morreu, vira santo, morreu, passa a ser bom. Muita gente que criticava o Papa, que xingava o Papa, comunista, esquerdista, tinha gente que dizia assim, é o emissário do demônio, esse Papa veio para destruir a Igreja Católica. Eu escutei muito isso. Hoje está todo mundo ajoelhado, muitos dos que diziam isso, ajoelhados, entendeu? Homem bom, o homem era bom, como Luiz Gonzaga lá naquela canção. O homem é bom, o homem é tranquilo, pronto. Aí estão dizendo agora, o homem era bom, o homem era tranquilo. Coisas do ser humano que a gente já sabe como é que funciona. Tendo gostado dele ou não, importante é que ele deixou aqui seu exemplo, que hoje o povo chama de legado. Ave Maria, legado. Morreu alguém, e aí? Deixou um grande legado. Sabe nem o que danado é legado. Mas diga assim, deixou um bom exemplo, deixou uma herança legal, tal. E pinçam umas palavras aqui no Brasil, aí todo mundo passa a repetir aquilo, muitas vezes sem saber nem o significado. Mas legado significa exemplo, herança boa, essas coisas assim. Teve um tempo que todo mundo que ia dar entrevistas, se fosse jogador de futebol, político, lá vai, mas eu estou focado. Era todo mundo focado. Aí depois virou esse negócio de é o legado. Tá bom, é o legado. Aí na campanha do ano passado era, nós estamos construindo, nós estamos fazendo uma construção de uma coligação, de uma federação, as ondas Big Brodeiras, as ondas do Big Brother que vão entrando nas casas das pessoas, e as pessoas vão embarcando, né? Vão, seguindo as famosas Marias que vão com as outras. É como a história do com certeza nós vamos ganhar o jogo. Aí perdeu pro Santa Cruz, o Galo. Teve jogador que, e aí fulano, como é que vai ser hoje? Com certeza nós vamos ganhar o jogo. Com certeza, tá bom. Fique com a sua certeza por aí, que eu tô com a minha certeza por aqui, ou com a minha falta de certeza por aqui. Mas pelo menos para mim, e vocês entendem o espírito do programa, ficou gravada em minha mente uma mensagem do Papa dirigida aos brasileiros, e que eu nunca vou esquecer. Enquanto eu estiver por aqui, eu vou lembrar dessa frase que para mim marcou o papado de Francisco. Qual foi a frase? O brasileiro disse, Chico, Papa Chico, uma mensagem aqui para os brasileiros. Aí encostou assim o celular perto do Papa. Aí o Papa disse, para vocês não tem salvação, é muita cachaça e pouca oração. Pronto, foi o que ficou. Para mim, vou esquecer nunca, disse que para o brasileiro não tem salvação. Por quê, Papa? Muita cachaça e pouca oração. Aqui para nós,
a gente tem que reconhecer. O Papa era um velhinho simpático, não era não? Simpático, bonachão, gostava de contar piada, namorou lá em Buenos Aires. Lembra da velhinha? A velhinha na idade dele, eu quero dizer. Eu namorei com o Francisco. Foi aqui para mim era Jorginho. Eu chamava ele de Jorginho, que é o nome dele. Namorei com ele, namorei. Então um Papa diferenciado, porque namorou, deve ter dado umas cascadinhas antes de enveredar pelo caminho da religiosidade e abraçar o celibato, que é tão cultuado pelo capuchinho Emmanuel Erivan. E um cara que gostava de contar piada, viveu a vida do seu jeito. Era um Papa diferente, era ou não era? Era, gostando você dele ou não, a gente tem que convir que era um Papa diferente. Piadista, gostava da risada, fazia as brincadeiras ali e tal, diferente. Eu já revelei neste espaço que para mim o Papa que marcou foi João Paulo II. João Paulo II, para mim, tinha realmente jeito de Papa. Não sei, é uma coisa que tem na cabeça de cada um de nós. Eu acho que o sucessor de Francisco vai ser o italiano. Tenho eu a impressão. Pietro Parolin. Acho que esse é o mais cotado. Claro que quem vai decidir isso é o Conselho dos Cardeais, que já estão se dirigindo do mundo inteiro para Roma e só vão voltar de lá, cada um para o seu país, quando a situação estiver resolvida. Tem 7 brasileiros com direito a voto, entre esses 138 cardeais, e o italiano é muitíssimo cotado. No decorrer do programa eu vou passar mais detalhes sobre a vida desse cardeal. Pietro Parolin é o mais cotado hoje. Na Bolsa de Apostas ele está cotadíssimo. Nas pesquisas que foram feitas, ele está bem na frente dos outros. Pensa que não tem pesquisa também não, entre os cardeais? Tem. Dizem que aqui e ali tem até uma briguinha interna. Claro que a imprensa não vê, não testemunha, não filma, não divulga, mas é natural. É o poder dentro da Igreja Católica. Tem os que procosam lá entre eles também. Padre é gente, freira é gente, cardeal também, bispo, os amigos que são auxiliares da igreja em todos os sentidos, diáconos, coroinhas, todo mundo é gente. Onde tem gente, tem ciumeira. Tem um, muitas vezes, querendo dar a rasteira no outro, mesmo sabendo que é pecado, mas a verdade é essa. Nos próximos 15, 20 dias, nós conheceremos o novo Papa. Pois bem, são 18 horas com mais 18 minutos na Paraíba, 6h18 agora. Fazer aqui uma saudação especial ao casal amigo, vereadora Nieta e o meu amigo primeiro-ministro Marconi Farias. Mais uma vez estivemos juntos ontem, tarde maravilhosa. Dr. Gildo Lima do Nascimento, Lourdinha Pinto, bacana, papo bom, boas risadas, respirando o ar puro, botando conversa fora, celebrando a vida, o que é melhor, celebrando a vida. Vamos aproveitar enquanto estamos aqui. Agora não é aproveitar no sentido de viver na farra, não, porque tem gente que acha que aproveitar é só encher a cara e viver dançando nas boates, farrando o tempo todo e tal. Não é assim. É fazer de tudo um pouco. De tudo um pouco. Cumpra com os seus horários, com o seu trabalho, com as suas obrigações. Procure pagar as suas continhas direitinho. Mesmo que atrase aqui e ali, pague. Se atrasar, pague juro, pague multa, faz parte do jogo. Agora, celebre a vida perto de pessoas das quais você goste e perto de pessoas que gostem de você. Não adianta você estar perto de gente que você gosta daquela ou daquelas pessoas e aquela ou aquelas pessoas não gostem de você. Não, bom é quando é amizade sincera, que todo mundo está feliz, que você percebe no olhar, no sorriso, nos gestos, nas palavras, aí está tudo bem. Aí vale a pena, não é assim? Pois bem, mas conversa à parte, vamos ao noticiário. Tem muita coisa para a gente pensar, muita coisa para a gente discutir
nesta terça-feira, com um aspecto assim meio que de segunda-feira, depois desses dias todos, para muita gente sem trabalho. E é porque cassaram o mandato do feriado do 22 de abril. Vocês lembram que o 22 de abril também era feriado. Descobrimento do Brasil. Mudaram hoje em dia, dizem as más línguas. Eu não frequento mais banco de sala de aula, mas dizem que os professores hoje reportam aos seus alunos que não teve descobrimento, coisa nenhuma, mudaram tudo. Nem foi mais Pedro Cabral, estão dizendo que foi seu Severino Cabral. Mas Severino Cabral era o quê? De Pedro Álvares Cabral? Era tataraneto. E não foi Pedro Álvares Cabral que descobriu o Brasil, não, foi seu Severino Cabral. Aquele do teatro, sim, aquele do teatro. E tá assim, não, ninguém descobriu nada, não, nem esse negócio de caravela portuguesa, não sei o que, Monte Pascoal, aquilo que a gente aprendeu, isso que é tudo onda, nem mais não. Então caçaram completamente o mandato do 22 de abril, senão hoje seria mais um feriado. Aí teria emendado quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e terça, uma semana sem trabalhar. É o Brasil, é o país da farra, o povo para gostar de festa. E o 22 de abril para mim é uma data inesquecível. Primeiro porque eu aprendi, curso primário, curso científico, que era a data do descobrimento do Brasil, era feriado nacional, não é mais. Depois porque foi no 22 de abril que eu estava internado na enfermaria do quartel do Exército, tinha adoecido, estava lá internado, doido para sair, porque minha gente, quem nunca esteve internado, se ninguém de vocês aí que estão ouvindo o programa esteve internado, e eu quero que nunca precise, mas quem já esteve sabe que o maior desejo de quem está internado é ficar bom e receber alta. É o médico chegar naquela visita que eles fazem, né, todas as manhãs, aos quartos, aos apartamentos, às enfermarias. É o médico chegar, fazer o exame ali, olhar a sua ficha e dizer, opa, você está de alta, meu amigo, é bom demais. E eu estava internado já há bem uns 10 dias, chega o oficial de dia, visitando lá os que estavam internados, entre os quais era o tenente Lourenço, lembra como hoje? Aí Lourenço chegou, conversando com cada um dos internados, aí chegou a vez de conversar comigo. E aí, eu era cabo na época, de cabo para cima. Cabo Florencio, como é que está? Não, estou bem, tenente, estou bem. O médico passou aqui, disse que eu estou zerado e tal. Agora, para receber alta, tem que ter o seu ok. Por ele, eu estou liberado. Mas eu dependo do oficial de dia. E o oficial de dia é o senhor. Aí ele disse, eu lhe dou alta agora. Se você disser a data de hoje, o que é que representa. Mas foi batata. Aí eu disse, 22 de abril, major, é descobrimento do Brasil. Ele está de alta, na hora. Me deu alta e eu nunca esqueci disso, né? Marcou o 22 de abril, porque já faz alguns anos, mas ficou marcado na minha mente que por essa resposta que eu dei, eu recebi alta e saí vibrando da enfermaria, porque fazia já um tempão que eu estava internado, doido para sair. São 6h24 agora. A curiosidade matou o gato. Já escutaram isso? Gato é bicho curioso, né? Tudo no mundo ele quer saber, quer ver, quer entrar, quer cheirar e tal. Aqui e ali um se lasca. Mas tem ouvinte curioso. E a audiência na rádio, a audiência da rádio, nesses dias assim que não tem programa, cai bastante. Cai a uns 30% do normal. O último dia que nós tivemos programa foi o dia 16, que foi a quarta-feira, não é? Aí não tivemos quinta, 17, sexta, 18, sábado, 19, domingo, 20, segunda, 21.
Então veja só, de 17 até 21, que foi ontem, a audiência diminuiu bastante. A faixa de 30% dos dias em que nós temos o programa, atendendo aí a curiosidade da Márcia, ouvinte que disse que gostaria de saber como é que fica a situação. Meu amigo Beto Farias está lá em São Luís, capital do Maranhão, e agora, quando o programa ia começar, ele passou essa triste informação de que a menina Evelyn Fernanda Rocha Silva, de 13 aninhos de idade, morreu ao meio-dia de hoje. Quem é essa menina? Uma das que comeram ovo de Páscoa envenenado lá na cidade de Imperatriz, no estado do Maranhão. A morte da garota foi confirmada pelo Hospital Municipal de Imperatriz, onde ela estava internada desde quando comeu o ovo na noite do dia 16, exatamente na quarta-feira da semana passada, o último dia em que a gente tinha feito aqui o programa. Segundo o hospital, a morte da menina foi devido a um choque vascular associado à falência de vários órgãos. Evelyn é irmã de Luiz Fernando, de 7 anos, que comeu do mesmo ovo e foi o primeiro que morreu. Além dos dois irmãos, a mãe deles, Miriam Lira, comeu do mesmo ovo de chocolate e continua internada em estado grave. Ela esteve entubada por vários dias, mas domingo, ela foi extubada. Já consegue se comunicar e está melhorando. Mas os 2 filhos morreram. Triste essa história. E o danado disso tudo é que a mulher, que a polícia diz que foi quem envenenou o ovo e mandou para essa casa, para essa residência, é ex-esposa do atual marido da senhora que está internada. Entenderam? O cara se separou da primeira mulher, foi viver com essa aqui, que parece que já tinha os 2 filhos. Eu não sei bem se os filhos são dele ou se ela já tinha os filhos, a mulher que foi envenenada, e tinha se separado também. Então o cara foi viver com ela, com os 2 filhos. A outra, com ciúme, inconformada, envenenou esse ovo e mandou um mototaxista levar na casa da mulher. Que coisa, hein? Que coisa terrível. A mulher foi presa e tem filmagens dela usando uma peruca para ficar com um aspecto diferente. Já sabe onde ela comprou o ovo, quanto pagou. Câmeras de monitoramento. Vejam, as senhoras e os senhores, percebam, sintam a importância dessas câmeras de monitoramento, que muita gente chama de câmera de segurança. De segurança não tem coisa nenhuma, porque ela não evita nada, ela só registra. E esses registros, o arquivo dessas imagens é que tem feito as polícias do mundo todo descobrir 95% dos crimes que acontecem hoje. E isso tudo lá atrás ficava muitas vezes na impunidade, porque, como vocês sabem, polícia não tem adivinhão no bolso. Algumas pessoas ainda têm essa concepção, que é uma concepção equivocada. Policial, ele não é adivinhão, não. Ele tem que trabalhar com dados, informações, entendeu? Tem toda uma técnica, claro, das investigações, mas se você não tem ninguém que revele nada, não vai adivinhar nada. Muitas vezes, quantas pessoas foram encontradas mortas dentro de um carro, dentro de um veículo qualquer? Alguém chegava, matava alguém, ninguém viu, fugia no outro carro, a pé ou de bicicleta ou de moto, ficava por isso mesmo, não tinha testemunha. Hoje, em toda rua, de qualquer cidade deste Brasil, por menor que seja, regiões pobres, bairros pobres, favelas, becos, vielas, tudo tem câmera de monitoramento. Alguém bota com algum objetivo. E isso fica gravado. Primeira coisa que os policiais fazem hoje: rua, avenida, alameda, beco, viela, seja lá o que for, cena de crime, saem olhando de um lado e do outro da rua onde é que tem câmera. Onde tem, eles batem na porta e pedem para ter acesso àquelas imagens que ficam gravadas no equipamento, no chamado DVR,
E é a partir daí que o pessoal investiga tudo. Ah, não tem nessa rua. Qual é o sentido do trânsito? É esse sentido único aqui. Aí vão ver na rua lá de baixo, na transversal, no outro quarteirão e tal. Descobre pela hora, entendeu? Então é assim. Então essa mulher, infelizmente, fez essa maldade, praticou essa maldade, tirou a vida de 2 crianças inocentes. O Beto já me confirma aqui que as crianças, o casalzinho que morreu, as 2 eram filhas do primeiro casamento dessa mulher. Então o homem era separado e ela também. Então se juntaram. A outra mulher ficou com raiva e fez isso. Planejou, arquitetou, elaborou todo o plano, esperou chegar a Semana Santa. Vejam só. Comprou um ovo de Páscoa, envenenou de algum modo, botou chumbinho dentro, aplicou alguma coisa com alguma seringa e fez isso aí. Desgraçou a vida dela, porque uma peste dessa não vai ter sossego nunca mais na vida. Vai ficar uns 20 anos ou mais na cadeia. Não vai ficar quanto tempo o Supremo está estipulando ou pensando em condenar aquelas pessoas lá do 8 de janeiro, né? Os chamados participantes do golpe. Estou vendo aqui, vi hoje na sessão do Supremo que aquele ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, Silvinei Vasques, aquele homem pode chegar a 43 anos de cadeia. Não matou ninguém, né? Bloqueou as estradas, não tem essa história? Bloqueou as estradas no dia da eleição para não votar em Lula, vocês lembram? Aqui o prefeito de Cuité, conterrâneo paraibano, denunciou e tal. Pode pegar 43 anos de cadeia. Então, essa mulher que matou essas 2 crianças envenenadas, envenenou a mãe e os 2 filhos. Ela vai ficar uns 12 anos, 15 anos, talvez, na cadeia. Então, vocês estão vendo que hoje no Brasil pode matar aí umas 5 pessoas. Agora, se você for para frente do Supremo, né, e pegar um batom ou jogar uma pedra, aí de 40 para riba, como diz um amigo meu. Então, na Semana Santa, a pessoa fazer um negócio desse, rapaz, é impressionante. A que ponto chega a maldade humana? Não é assim? A maior fera que tem na face da terra é o ser humano. Não tem onça, não tem crocodilo, não tem jacaré, não tem nada disso. Urso polar. Pode pensar em bicho mais agressivo que tiver, hipopótamo, sei que não, é o ser humano. O ser humano, meu amigo, é capaz de coisas que a gente nem sonha, que nós mesmos, seres humanos, nem imaginamos. 6h33. Outra coisa, uma criatura dessa, ela vai dormir sossegada, vai, para onde ela for, onde ela estiver, onde ela está hoje presa, dorme tranquila. Será que dorme? Envenenei 2 crianças, teria a vida das 2 crianças, a mãe também está internada. É que dorme, ronca de noite, sonha com o quê? Uma criatura dessa sonha com o quê? Vocês têm ideia? Hein? Agradecer aqui a audiência ao meu amigo Tony Harrison, lá em Fortaleza, porque está cada vez mais comum essa história de envenenar as pessoas no Brasil de norte a sul. Pior que quem faz essas coisas, seja no Rio Grande do Sul ou no Maranhão, é que realmente pode passar menos tempo na cadeia do que aquela mulher que pichou a estátua com batom em Brasília. Diz aqui o doutor Tony Harrison, é verdade, foi o que eu acabei de dizer. Antônio Ferreira, boa noite, tudo bem? André Mendonça é o ministro terrivelmente evangélico. Irailson de Freitas, boa noite. Boa noite, Flávio Meira Lima. Alô, Flavinho. Do Papa, eu só queria o anel. Mas o anel que ele usava no dedo, né? O anel papal, né? Para não ninguém dar duplo sentido aqui, como o Wilson Siqueira, que está falando negócio de anel em São José da Mata. Meu Deus, quanta maldade se essa mãe escapar, né? Vai dizer, quando souber que os 2 filhos morreram, que talvez merecia morrer também. Quem mais aqui?
Pretendia passar em Campina para cumprimentá-los, se tivesse dado certo ir a Nova Jerusalém, mas não deu. É o doutor Tony Helson que veio participar da maratona em João Pessoa. E morreu uma mulher nessa maratona, uma senhora já de idade, estava participando da maratona e faleceu. Adalto Marques em Esperança. Paulo, em 90, no ano de 1990, eu fiquei internado em São Paulo 6 meses. Como é que é? Deus me deu a vida novamente. 6 meses internado, meu amigo, eu fiquei 10 dias. Por mau tempo que eu fiquei, quase enlouqueço dentro de um hospital. Walter Carneiro, professor Walter, antes de Cabral, os espiões estiveram por aqui abrindo caminho. Foi? Cascando as Índias. Quem mais? Doutor Gildo Lima do Nascimento, boa noite. Branco Miguel, está em Cacimba de Dentro, acompanhando o programa. Adriano Carlos, lá em José Pinheiro. Quem mais? Juscelino Salles, um abraço. Bebeto Medeiros, Marajó. Adriano, em Esperança. Professora Geovita. Marcos Soares, no Rio de Janeiro. Fefé Cavalcante, ouvinte de sempre. Barra de Santa Rosa, nos dando audiência, capitaneada pelo Sargento Nogueira. Humberto Carnaúba. Quem mais? Marcos Farias, em Esperança. Uma semana abençoada para todos nós. Turma boa de Remígio. Eita, Cicinho da Eletrônica, Neto de Jaci, Soldado Teixeira, João Luiz, meu amigo bombeiro militar, lá no sítio Gaspar, município de Mogeiro. Vereador Alexandre do Sindicato, Negão do Café, Doutor Vitor Brasileiro, Aloís 10 anos, turma boa. João Pinto, presidente da ACI, são alguns dos ouvintes que eu vejo aqui no nosso painel de audiência, nos registros que são feitos pelo WhatsApp. Curioso é que as pessoas têm sua atenção chamada pelas notícias de falecimento, pelas notícias de morte, pelas notícias assim, de violência. É impressionante. Ontem, eu, por exemplo, no domingo, resolvi dar uma certa folga aos meus leitores do blog Camisa 10, porque eu digo, o povo todo dia recebendo notícia, então nesse feriado algumas pessoas dormem até mais tarde. Aí resolvi praticamente nem botar notícia. Ontem também, mesmo tendo acordado cedo, eu resolvi dar um descanso aos ouvintes, só que eu soube da morte do Papa e não sou muito chegado a estar dando notícia de morte, mas a gente tem essa missão. E só umas 8h30 foi que eu fui colocar a notícia da morte do Papa, muito embora eu tivesse tomado conhecimento durante a madrugada. Eu estava a madrugada toda acordado, vendo televisão e assistindo os canais da Europa, quando 2 e pouco da manhã o pessoal já estava dando a notícia. Mas quando você coloca uma notícia de morte de uma pessoa assim conhecida, o Papa conhecido do mundo todo, a maior autoridade da Igreja Católica, é impressionante como a audiência cresce, a audiência aumenta, porque uma pessoa recebe, aí encaminha para um amigo, outro para outro amigo, para outro parente, para alguém da família, o Papa morreu, o Papa Francisco, aí, quando você olha, tem 5 mil, 6 mil, 10 mil pessoas que leram aquela notícia. É impressionante. Foi assim ontem, foi assim quando Rômulo Gouveia morreu, que eu dei a notícia ao amanhecer, e é assim quando morre alguém, as pessoas se interessam. Eu vou gravar para você ouvir depois. Emanuel Ivan está mandando alguma coisa nesse sentido por aqui. Meu amigo Antônio Ferreira fez o registro aqui do ministro terrivelmente evangélico André Mendonça, que foi nomeado por Jair Bolsonaro, e a gente vai tocando o barco, passando as informações para vocês. São 6:39, 18 horas e 39 minutos agora. Amiga velha, não fale em queda, não, que depois eu tenho uma história também para lhe contar sobre história de queda. Uma amiga que está falando aqui sobre queda, né?
Dos males o menor, pelo menos não fraturou nada, mas negócio de queda é algo perigoso. Mas você quer saber quem é o cardeal que era o número 2 de Francisco e que é cotado para ser o seu sucessor? Ele era uma espécie de vice-papa, se é que a gente pode dizer assim. É o secretário de Estado do Vaticano, o cardeal italiano Pietro Parolin. É considerado um dos candidatos favoritos para o conclave que vai eleger o sucessor do Papa Francisco no começo do mês que vem, começo de maio. Especialistas em Vaticano destacam os quase 40 anos de experiência na diplomacia da Santa Sé como diferencial para torná-lo um nome forte para essa votação. Conhecido como vice-papa, Pietro Parolin é visto como um candidato de compromisso entre progressistas e conservadores. Ele foi diplomata da igreja durante a maior parte da sua vida e serviu como secretário de Estado do Papa Francisco desde 2013, ou seja, desde que o Papa assumiu. O cargo, minha gente, reúne as funções de uma espécie de primeiro-ministro, de um ministro das Relações Exteriores. Os secretários de Estado estão em segundo lugar, depois do Papa, na hierarquia do Vaticano, na hierarquia da Igreja Católica. Pietro Parolin atuou anteriormente como vice-ministro das Relações Exteriores do Papa Bento XVI, que em 2009 o nomeou embaixador do Vaticano na Venezuela, onde ele defendeu a Igreja contra as iniciativas do então presidente Hugo Chávez, que queria enfraquecer a Igreja. Pietro Parolin também foi o principal arquiteto da reaproximação do Vaticano com a China e com o Vietnã. Observadores o atacaram por um acordo sobre a nomeação de bispos na China. Ele defendeu o acordo, afirmando que, embora não fosse perfeito, evitou um cisma e proporcionou alguma forma de comunicação com o governo chinês. Parolin nunca foi um ativista de linha de frente ou barulhento nas chamadas guerras culturais da igreja, que se concentravam em questões como aborto e direitos dos LGBTQIA+AP, embora ele tenha condenado a legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo em muitos países como uma derrota para a humanidade. Pietro Parolin defendeu o poder do Vaticano sobre os líderes da igreja local, criticando as tentativas na Alemanha de permitir que padres abençoassem simbolicamente casais do mesmo sexo. Ele afirmou que as igrejas locais não podem tomar decisões que acabem afetando todos os católicos. Uma pessoa gentil, de fala mansa, Pietro Parolin devolveria o papado aos italianos depois de 3 papas não italianos sucessivos, porque João Paulo II era da Polônia, Bento XVI, alemão, e Francisco, argentino. O cardeal Pietro ingressou no serviço diplomático do Vaticano apenas 3 anos após a sua ordenação sacerdotal, lá em 1980. Portanto, sua experiência pastoral é limitada. Mas um fator a seu favor é o fato de falar vários idiomas. O homem é poliglota. São 18 horas com 44 minutos na Paraíba, 6h44 agora. Olha, Papa da América do Sul, tirem o cavalinho da chuva, vocês que estiverem pensando que a gente vai ter um Papa brasileiro, colombiano, entendeu? Equatoriano. Desista disso, vai demorar talvez séculos para botar outro Papa sul-americano, outro cardeal sul-americano para ser o Papa. E outra coisa, eu tenho o pensamento apenas como observador, longe de mim querer ser vaticanista, especialista em igreja católica, não sou nada disso. Eu acho que o próximo Papa vai desmanchar
muita coisa que Francisco fez. Guardem isso que eu estou dizendo hoje e o tempo dirá se eu estou certo ou não. Tem muita insatisfação na Igreja Católica por conta de algumas providências adotadas pelo Papa Francisco. Minha gente, o governo federal divulgou no Diário Oficial da União de hoje o decreto que regulamenta a carteira de identidade do animal, que foi lançado na última semana, na Semana Santa, pelo presidente Lula da Silva. Chamadas de Pró-Patinhas, é um nominho meio, né? Não está muito suave não esse nome. O seu bicho faz parte de que projeto? Pró-Patinhas, hein, Gildo? É o Programa Nacional de Proteção e Manejo Populacional Ético de Cães e Gatos. E tem outro projeto chamado Sim-Patinhas, Sistema do Cadastro Nacional de Animais Domésticos. Não precisava desses nomes, permita-me a expressão meio, hein? Não vou nem dizer aqui. Pois bem, mas a iniciativa é boa. Essa iniciativa vai disponibilizar um registro nacional gratuito de cães e gatos. E vai criar também um banco de dados que será válido em todo o país. O número do RG animal, o Registro Geral do Animal, ou seja, a carteirinha de identidade de cada bicho, além de intransferível e único, será o mesmo durante toda a vida do bichinho. A expectativa do governo é de que o cadastro facilite o acesso aos serviços públicos de cuidado e bem-estar dos animais. Pelo cadastro, o dono do animal, chamado tutor, recebe, por exemplo, avisos sobre campanhas de vacinação. Os programas também envolvem microchipagem e castração dos animais, priorizando aqueles encontrados nas ruas. E os tutores de baixa renda, as organizações não governamentais, as famosas ONGs, e as comunidades em locais de conservação de vulnerabilidade. Ou seja, eles vão colocar um chip, pelo menos estão dizendo, né? E castrar os animais de pessoas de baixa renda, das ONGs e das comunidades de conservação e de vulnerabilidade. A primeira ação de microchipagem gratuita será em Brasília, mês que vem, mês de maio. O mutirão pretende atender 20 mil animais, segundo o Ministério do Meio Ambiente. Como é que faz esse cadastro? É tudo online, viu? Tudo pelo computador, tudo pela internet. Você vai acessar um site que o governo está divulgando, depois você faz o login com a sua conta no gov.br, é meio burocrático. Na tela inicial você vai clicar em Quero fazer o meu cadastro no Sim-Patinhas, vai escolher o tipo de perfil, se é pessoa física, tutor individual, se é pessoa jurídica de uma ONG, se é gente de uma clínica ou hospital veterinário. E para pessoas físicas, o sistema vai preencher automaticamente dados como nome, CPF, e-mail e data de nascimento. Basta confirmar as informações e completar com endereço, CEP, estado e município. Caso tenha o cadastro único do governo, a pessoa vai preencher o campo correspondente. Se não tiver, seleciona não se aplica e autoriza o uso dos dados clicando em salvar. Com o cadastro de tutor feito, aí o próximo passo é registrar o bicho, hein? Ministro Marconi Farias, primeiro-ministro, vamos cadastrar Juju, vamos fazer uma carteira de identidade para Juju, com foto e tudo, hein? Vai fazer o maior sucesso, bota logo na entrada aí. Quem chegar vai perguntar, quem é essa? Juju. Pois tá bom, são 6h49. Pois é, olha aqui, a moça mandou logo cedo. Eu lhe vi com uma cabritinha, pronto. A cabritinha é Juju. Eu não estava mamando nos peitos da cabritinha, mas eu estava com a cabritinha no braço. Então tá. Pois é. E os bichos aí da sua casa têm nome?
são todos batizados ou não? Porque no cadastro você vai ter que botar o nome do bicho. Aí tem uma foto do bicho, manda o gato sorrir, manda o cachorro sorrir, bota um óculos no seu cão, tira uma foto dele bem bonita para botar na identidade. Vai ficar um show, como diz Gildo Lima do Nascimento. Você é chegado a uma tripinha bem assadinha no capricho, hein? Você é chegado a uma piabinha no grau, só lá no Rancho dos Caboclos. Mas, meu amigo, não tem pareia não, viu? E a penosa cabidela com arroz de noiva? Vou nem falar, viu? Com a fome que eu tô aqui. Você toma 2 garrafinhas daquela de Professor Uba, bem ligeirinho, faz igual a Hulk, o Gari de Alagoa Nova. Meu amigo, uma penosa cabidela, com arroz de noiva, hein? Baldezinho de cerveja long neck geladíssima, e uma garrafinha de Uba de lado, ainda escutando o cover de Zezo cantando. E o ministro Marcondes Farias contando as histórias. O tempo passa, é como a poupança Palmeirinho, lembra não? O tempo passa, o tempo voa, e lá no Rancho dos Caboclos fica todo mundo numa boa. E você ainda sai chupando rapadura. Rapadura se chupa ou se come? Hein? Tem um rolo aí com a prefeita de Cajazeiras. Vocês estão sabendo? Como é o nome da prefeita de Cajazeiras? Araújo Neto. Araújo respondeu, Corrinha. Ele é amiga dele, né? Socorro, marido de Socorro, todo mundo chama de Corrinha. É Corrinha Delfino. Mas, meu amigo, na campanha do ano passado, os adversários denunciaram que o diploma de mestrado da candidata, então candidata, era um diploma falso. Diploma falso, e às vezes nem é falso. A gente aqui não pode fazer um julgamento antecipado, porque eu conheço pessoas, e tenho certeza que vocês também, que fizeram curso superior nessas faculdades de pé de escada, que a gente chama, que tem nesse Brasil inteiro. Muita gente gastou dinheiro, se endividou, arranjou dinheiro emprestado, deixou de comer até para pagar a mensalidade de certas faculdades. Aí quando termina o curso, que recebe aquele diploma, como a gente chama, vai registrar no registro, porque o MEC não reconhece. Ou seja, é uma instituição de ensino que não tem registro no Ministério da Educação. E isso tudo você tem que ver antes de se matricular. Mas as pessoas às vezes vão pelo preço. Vê um preço tão baixo, tem uma mensalidade de uma faculdade. Eu vou fazer faculdade. Não é assim que se diz aqui no Brasil? Ninguém é pedreiro. Quem faz a faculdade é o pedreiro, é o mestre de obra, é o engenheiro. Você faz um curso superior naquela faculdade. É outra coisa, é outra história. As pessoas falam sem saber o significado do que estão dizendo. Tua filha está fazendo o quê, mané? Faculdade. Ela é pedreira, é? Não, minha filha está fazendo odontologia. E então ela está fazendo curso de odontologia numa faculdade. Ela não está fazendo faculdade, é outra coisa. Pois bem, sim, aí tem gente que faz um mestrado, faz não sei o que, faz um doutorado lá, vai. Quando vai registrar, cadê? Valeu nada. Perdeu tempo, perdeu dinheiro. Não sei se foi o caso da prefeita de Cajazeiras. Eu só sei que a juíza Maiúce Santos Macedo, da 4ª Vara Mista da Comarca de Cajazeiras, determinou semana passada a suspensão do pagamento de gratificação por título de mestrado à prefeita de Cajazeiras, Maria do Socorro Delfino Pereira, conhecida como Corrinha Delfino. Na ação popular, Corrinha é acusada de apresentar um diploma falso para comprovar o seu título de mestrado e receber gratificação de forma indevida. Segundo a ação judicial apresentada pela professora Valéria Quirino em setembro do ano passado, antes, portanto, da eleição de outubro, o diploma de mestrado de Corrinha não foi revalidado ou validado pelo MEC
e não foi reconhecido pela Universidade Unifesp. A juíza declarou que constatou requisitos necessários para conceder liminar e suspender os pagamentos da gratificação por título de mestrado à prefeita. Agora, gratificação de onde? O pessoal fala tudo aqui na notícia, mas não diz de onde ela recebia essa gratificação. Ela é o quê? Professora universitária? É professora secundária? Não diz. Notícia incompleta. Notícia mal feita. Não diz aqui de onde é que ela vinha recebendo essa gratificação. Mas o fato é que a justiça mandou suspender, dizendo que o diploma dela não é reconhecido e, quem sabe, a prefeita foi enganada ou não. Não sei. São 6h55. Há alguns dias eu conversava com alguns colegas aqui da imprensa de Campina Grande, pessoas ligadas à imprensa esportiva. Rapaz, o Botafogo saiu na frente, se referindo ao Botafogo de João Pessoa. Porque quando a gente fala Botafogo, tem o do Rio, tem o de Ribeirão Preto, tem o de João Pessoa, não é assim? Os três mais conhecidos. Então, como existem três, você tem que dizer qual é, senão confunde a cabeça de quem está ouvindo a notícia. Mas o pessoal dizia, olha, o Botafogo de João Pessoa saiu na frente de 13 Campinense porque se transformou numa SAF, que é uma sociedade anônima de futebol, S de sociedade, A de anônima e F de futebol, SAF, é a sigla. E vai nadar em dinheiros agora, e não sei o que e tal. E eu dizia, olha, quando se adere a uma SAF, quem vai administrar é a SAF. Então, Zezinho de Botafogo não é mais ninguém. Não deve mais nem ser chamado de Zezinho de Botafogo. Ex-dirigentes, não sei o que e tal, tudo longe. Porque o cara chega, os caras chegam, assinam um contrato, e a partir dali, quem passa a mandar são eles. Porque ninguém é bobo, ninguém é otário de vir lá do Rio, lá de São Paulo, lá de qualquer lugar, para botar dinheiro num clube de futebol aqui da Paraíba ou de qualquer lugar do Nordeste a troco de nada. Qual é o interesse dele de chegar aqui e gastar o dinheiro dele? Tá assim, tá sobrando dinheiro? Não. O cara vem, gasta 10 para ganhar 20. E não está errado não, é um negócio como outro qualquer. Só que conselheiro, abnegado e principalmente torcedor já era. Não dá mais pitaco em nada. Depois que os dirigentes vão lá e assinam o contrato, adeus. Adeus. Negócio do torcedor, querer pagar 10 mil reais para entrar num jogo contra o Flamengo, contra o Fluminense, contra o Bahia, que o jogo em João Pessoa teria os ingressos mais baratos a 300 reais. Ave Maria. Aquele povo acostumado a pagar 10, Botafogo e Alto Esporte, Botafogo e Souza, Botafogo e Picuiense, Botafogo e Serra Branca. Ave Maria, não pode. Vamos ao Ministério Público. Aí teve promotor de justiça que disse que também não podia, o PROCON, não. Aí o cara disseram, tá. Então a gente não joga mais aqui, a gente vai jogar em outro lugar. E anunciaram que o jogo seria transferido para São Luís do Maranhão. A torcida vai protestar, você pode protestar 60 mil vezes. Quem manda somos nós agora, a gente está fazendo negócio aqui para ganhar dinheiro. Você não quer que o time ganhe jogo? Você não quer que o time ganhe campeonato? Você não quer que o time suba de série? Nós estamos trabalhando para isso. Agora, não venha dar pitaco aqui longe, nem entra. E pé rapado da imprensa, uma turma que tem aí, que em vez de cronista, é muito mais torcedor, longe daqui também. Não entra para treino, não entra para nada. E outra, esse negócio de chegar um batalhão de pessoas no dia de um jogo para entrar, para assistir o jogo de graça, acabou também. Aqui só entra agora quem a gente quiser, porque nós estamos bancando, entenderam? Esse povo está errado? Não está errado, está certo. Você faria o mesmo e eu também. Então, de repente, disseram que tinham negociado com o Flamengo para jogar em São Luís, capital do Maranhão. E tem detalhes desse acordo que não foram revelados até agora, e eles também não têm a obrigação de revelar, que todo negócio tem os seus segredos. E o que o SBT, por exemplo, divulgou hoje em rede nacional é que o acordo ainda não está fechado para que o jogo aconteça em São Luís do Maranhão.
Foi o repórter Vené Casa Grande, do SBT do Rio de Janeiro, que fez essa revelação. A partida inicialmente seria no Almeidão, mas foi anunciado ontem, segunda-feira, dia 21, que o mando de campo tinha sido vendido para que o jogo fosse realizado no estádio Castelão, em São Luís, capital do Maranhão. A direção do Flamengo não teria assinado o aceite e também teria feito algumas exigências, entre elas em relação a percentual de ingressos para a torcida A e torcida B. E sabem outro fator que também teria pesado para que o jogo fosse retirado de João Pessoa? A história dos pedidos de cortesias. Meu amigo, eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso, porque em 1992, quando Ronaldo Cunha Lima era governador, eu era presidente da Crônica Esportiva aqui de Campina Grande. E o jogo da seleção brasileira, Ronaldo tinha trazido a seleção para jogar em João Pessoa, e jogou contra a Iugoslávia, e depois jogo em Campina contra o Uruguai. Olha, o que eu recebi de pressão para dar cortesia permanente, ingresso de cortesia para instituições, para pessoas ricas, autoridades que podem pagar um ingresso desse aí de 300 mil reais, de 500 mil reais, sem problema nenhum. Coisa de louco. Mas como o jogo era promovido pelo governo do estado, Ronaldo aqui ia pagar a cota da CBF e não tinha prejuízo para ninguém, Ronaldo disse, dê a quem pedir. Era associação disso, associação daquilo, instituição A, instituição B, instituição B, C, D, todo mundo querendo ingresso, e eu tomo ingresso para cima, e credencial. E era mais pedindo credencial para o automóvel, tinha que botar também um adesivo no carro, para ter acesso ao estacionamento. Mas, meu amigo, aí os caras agora que estão bancando o negócio, aí é assim aqui na Paraíba, você não sabia não? Você não viu nada ainda. Então nós vamos tomar medidas. A partir de agora, a gente já sabe como é que a banda toca. Então a tendência no momento é de que o jogo seja em São Luís do Maranhão, e por conta da reclamação de parte da Crônica, de PROCON, de autoridades e de torcida, torcedor queria pagar 10 mil reais para ver o Botafogo com o Flamengo. Aí é brincadeira. São 19 horas e 2 minutos agora. Alô, Marcelo Robson Vitorino, deve estar em Remígio, nos acompanhando nesse instante. E no painel aqui do Rádiosnet, eu vou dizer a vocês cidades, algumas das cidades onde o nosso sinal está chegando agora. Está aqui deixa eu ver, fora do Brasil nós temos ouvinte aqui em La Plata, região de Buenos Aires, Argentina. Mas no Brasil, aqui está Campina Grande liderando a audiência, Fortaleza, capital cearense, Areal, Guarulhos, Grande São Paulo, Russas, no Ceará, Taperoá, João Pessoa, Lucena, Bahia, Santa Rita, Mamanguape, tem aqui Solânia, tem Lagoa Seca, tem também a Lagoa Nova, Queimadas, São Luís, capital maranhense, São Paulo, capital, Recife, Caruaru, Garanhuns, Jaboatão dos Guararapes, Igaraçu, Esperança, tem mais um de Caruaru, minha querida metrópole de Serra Redonda, tem Soledade, tem Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Hortolândia, São Paulo, Rio de Janeiro, capital, Niterói, do outro lado da Bahia, de Guanabara, tem Campos dos Goitacazes, tem Pocinhos, Cacimba de Dentro, Livramento, Guarabira, Brasília, Distrito Federal, São Sebastião de Lagoa de Roça, tem Farroupilha, no Rio Grande do Sul, tem Salvador e Simões Filho, além de Barreiras, na Bahia, tem Maceió, capital das Alagoas, tem Aracaju, capital sergipana. A todos vocês, de perto da distância, a minha saudação, o meu melhor agradecimento.
Aqui tem o doutor Luiz Inácio, advogado amigo, doação de sangue para Hugo Paz de Farias Braga, está internado na clínica Santa Clara. Se você quer fazer doação de sangue, dirija-se ao Hemocentro, sendo você doador de qualquer tipo sanguíneo. Urgente, sua doação pode fazer a diferença entre a vida e a morte. Eu sempre que posso faço esse tipo de divulgação porque eu, Paulinho aqui, precisou de sangue. Eu sei o que é isso. Eu tive dengue hemorrágica e fiquei com a imunidade baixíssima, plaquetas, precisando e pedir doação de sangue. E o pessoal do Hemocentro depois me informou que foi um dos dias onde mais doadores apareceram no Hemocentro de Campina Grande, para doar sangue para mim. Sobrou sangue, graças a Deus. Eu sou eternamente grato e uma forma de retribuir é ajudando dessa forma, dessa maneira, desse jeito. Já que eu não posso doar, porque tenho pressão alta, então eu peço doação para quem precisa. Esse rapaz, tem aqui a foto dele, que o doutor Luiz Inácio mandou, Hugo Paz de Farias Braga. Hugo, está precisando de sangue. Se você tem condição, é doador, faça esse gesto de caridade, de solidariedade, principalmente. Tudo isso aí, Flávio, que você escreveu aqui, faz parte do jogo do futebol. Faz parte dos bastidores, para agitar a galera, entendeu? Meu amigo João Alcântara está nas Malvinas, acompanhando o programa. Boa noite. Tony Helson lá em Fortaleza manda mais uma foto, a localização aqui. Tem audiência aqui do Coronel Weber, deu aqui o sinal, está acompanhando o programa. Boa noite. Helenilton de Jesus, eu e um colega de trabalho, deixa eu ver aqui, inventou de comprar tripa de boi para comer, mas até agora não comeu, já faz 8 dias, mas aí, tá fritinha, já tá assada? Se tiver, bota na geladeira, não tem problema. Depois esquentou, vai embora. Agora, se deixou a tripa pendurada aí em algum cordão, em algum varal, é possível que o miau já tenha aparecido para levar, não é? Quem mais aqui? A história da rapadura aqui, eu não posso dizer no ar. Alô, João Wilson, boa noite. Alô, meus amigos que estão agora em Patos, no sertão estadual, sertão paraibano, meu abraço, meu agradecimento. Tem ouvinte aqui de Sumé, muito obrigado também. E tem Catolé do Rocha, que acaba de aparecer aqui no nosso painel. O meu melhor agradecimento pela audiência, pela companhia. São 7h08, 19h08 agora. Meus amigos aliados do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, também viraram réus no Supremo Tribunal Federal. Foi no dia de hoje, por unanimidade, está aqui. O Supremo decidiu aceitar a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro por participação em uma suposta tentativa de golpe. A decisão foi da primeira turma. Ali na primeira turma, esse pessoal não tem a menor chance, não é pelo jeito. É o núcleo 2, eles são apontados como responsáveis por coordenar e dar suporte ao planejamento do suposto plano golpista. Os ministros seguiram o voto do relator Alexandre de Moraes, são eles Flávio Dino, Carmen Lúcia, Luiz Fux e Cristiano Zanin. Nessa fase processual, o colegiado apenas verifica se a denúncia atende aos requisitos legais. E vocês sabem o que pode acontecer com esse pessoal? Hein? O pessoal pode pegar 43 anos e 4 meses de cadeia. Se não estiver sendo feito como rezam as tábuas de Moisés, vocês sabem o que vai acontecer lá na frente, não é? Em uma data a ser ainda definida, o tribunal passará a análise das acusações contra o núcleo e poderá condenar os 6 denunciados a até 43 anos e 4 meses. Quem são as pessoas que estão denunciadas hoje? Eu tenho certeza que você quer saber. Eu ver aqui a lista completa que eu estou recebendo lá de Brasília.
Fernando de Souza Oliveira, delegado da Polícia Federal. Marília Ferreira de Alencar, também delegada da PF. Felipe Martins Pereira, assessor para assuntos internacionais do então presidente Jair Bolsonaro. Marcelo Costa Câmara, coronel da reserva do Exército Brasileiro, também foi assessor da presidência da República. E Mário Fernandes, general da reserva do Exército, é apontado como um dos principais apoiadores da suposta tentativa de golpe. Tem aqui o Silvinei Vasquez, que foi diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. Segundo o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, Silvinei, ele diz que utilizou a instituição, a PRF, para tentar interferir no resultado final da eleição presidencial em 2022. Complicado. Os agora réus fazem parte do segundo núcleo de envolvidos na trama. Outras 29 pessoas também estão acusadas pela Procuradoria-Geral da República, entre elas o ex-presidente Jair Bolsonaro, e estão distribuídas em outros 4 núcleos de acusação. Tem uma repercussão no mundo inteiro também a matéria que foi publicada na revista britânica The Economist. Essa revista hoje, minha gente, é o que a Time já foi, a Time norte-americana, é o que a Veja já foi aqui para o Brasil. Essa revista The Economist hoje é a publicação que é lida pelas principais autoridades do mundo político e do mundo econômico. É uma publicação de muitíssima credibilidade. E essa publicação detonou o Supremo Tribunal Federal do Brasil. Diz que ali tem 11 pessoas fazendo política e não justiça. E o presidente da corte, o ministro Luiz Roberto Barroso, já saiu em defesa do tribunal, mas uma defesa que parece que não convenceu muito não as pessoas. Olha, o presidente Lula está montando uma caravana para ir aos funerais do Papa Francisco, porque depois da morte da principal autoridade da Igreja Católica, o que é que acontece? Tem um velório e tem os funerais. O velório deve começar amanhã, com visitação pública e tal. Depois, aí vem as cerimônias de funerais, do enterro. A expectativa do Vaticano é que delegações de 200 países se dirijam a Roma. Aqui no Brasil, Lula está montando uma caravana. Já convidou Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o presidente da Câmara, Hugo Mota. Esses 3 aqui já aceitaram, já disseram que vão. O funeral está marcado para o próximo sábado, dia 26, lá em Roma. A comitiva deve sair daqui na quinta-feira à noite, e retornar no sábado ou no domingo. A primeira-dama Janja Lula da Silva vai acompanhar o presidente Lula na viagem. A lista completa da comitiva será divulgada amanhã pelo Palácio do Planalto. A Itália, minha gente, o governo italiano decretou luto de 5 dias. 5. Aqui o governo brasileiro decretou luto de 7. Aqui no Brasil não tem que ser tudo maior do mundo, e é porque Campina Grande não está no rol, senão ia dar uns 15 dias de luto. 5 dias na Itália, 7 dias no Brasil. Lula lamentou publicamente a morte do Papa, que estava com 88 anos. Diz que Francisco foi um Papa de todos, mas principalmente dos excluídos, dos mais pobres, dos injustiçados, dos imigrantes, dos que não têm voz, das vítimas da fome e do abandono, disse Lula. Pois bem, caravana. Amanhã sai a lista oficial. Aqui o Wilson Siqueira perguntando, Araújo Neto, será que vai ser convidado para essa comitiva? Não sei, acho difícil. Araújo Neto não é muito chegado a Lula, não. Araújo Neto é mais
do lado de Bolsonaro. Ele não chama Bolsonaro de tio Bolson, aí Lula não vai chamar. Eu acho difícil. Eu estou dizendo, pode até chamar, dada a importância de Araújo Neto, junto à Igreja Católica. Olha, Araújo Neto, Queré-Quexé, está lá em Patos agora, frequentando a Igreja Matriz de Patos, e Dagoberto Pontes, meu amigo, não perde uma missa, não. Araújo Neto, Queré-Quexé e Dagoberto Pontes. Onde souber que tem uma missa, eles estão correndo para assistir. O padre Rodolfo já me disse que quando olha assim, lá está Araújo Neto. Aí eu conversei com o padre Márcio, disse, toda vez, está na igreja direto. Padre Rachid, aquele que faleceu de Covid, que era aqui da igreja do Santuário, Jovita, do Sagrado Coração de Jesus, disse que era Araújo Neto. Aí Araújo Neto convenceu o Marcos Marinho a começar a ir para a igreja também. Eram os dois, aqui direto, no bairro do Catolé. Padre Luciano, que é o vigário geral lá da catedral, disse, todo domingo na missa das 10 horas da manhã, na primeira fila, Dagoberto Pontes, Queré-Quexé e Araújo Neto. Araújo Neto foi lá para o lava-pés, aí o bispo disse, esse ano não, eu já lavei seus pés aqui umas 50 vezes, vem lá de Dom Anselmo de Petrula, lavando os pés de Araújo Neto, Dom Anselmo de Petrula, Dom Manuel Pereira da Costa, Dom Luiz Gonzaga Fernandes, Dom Jaime, entendeu? Dom Matias, aí Dom Delson e agora Dom Dulcênio. Aí disse, não, outra pessoa, vamos fazer um rodízio. Eu já lavei os pés desse jornalista 50 vezes. Vamos botar outras pessoas. É a informação que está chegando aqui de Wilson Siqueira, que transformou-se no porta-voz de Araújo Neto. E ele disse que sábado foi para São José da Mata, perdeu a viagem. Ia pagar uma tábua de pão doce para Araújo Neto. Aí quando chegou lá, nem estava Araújo Neto e nem estava Ricardo Maia. Viajaram, não fizeram um programa sábado, deram feriado. O Wilson disse que perdeu a viagem. O Marcelo Robson Vitorino disse que está morando aqui em Campina, lá no Jardim Tavares. Continua no IPSEM, na mesma luta de sempre. São, minhas senhoras e meus senhores, pontualmente, olha aqui o reloginho passando, 19 horas 17 minutos e meio agora. Você está acompanhando a Cidade em Revista. O seu dia a dia passado a limpo. Rádio Camisa 10. Música e informação com classe. Quer dar visibilidade máxima ao seu negócio? Com a Vitrine Outdoor, sua marca estará presente nos melhores e mais estratégicos pontos de Campina Grande. São mais de 120 placas espalhadas pela cidade, alcançando milhares de pessoas todos os dias. Seja visto por quem realmente importa e destaque-se no mercado. Anunciar na Vitrine Outdoor é investir em resultados. Entre em contato e leve sua mensagem para toda a Campina Grande. Vitrine Outdoor, onde sua marca brilha. Ligue para 3065-7840 ou 988824860 e peça a visita de um consultor. Para se comunicar conosco, utilize o WhatsApp número 999714048. 99971-4048. Bem-vindo ao Nildo Utcoafia. Há mais de 40 anos, tratamos sua beleza com respeito, espaço de conforto e satisfação, oferecendo a melhor experiência em beleza para você. O Nildo Utcoafia, em Campina Grande, no São José, Partage Shopping e Heron Marinho, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Cachaça brejeira da melhor qualidade é com o professor Uba. É de Alagoa Nova para todo o Brasil. Faça pedidos ligando para 981820102.
981820102. Se você está pensando em criar uma empresa, conte com a Versátil. Versátil, à sua disposição para orientação na abertura e acompanhamento do seu negócio. Versátil, avaliações e orientações contábeis, confiança e credibilidade. Ligue 33413727. É na Vila Nova da Rainha, 534, Sala 3, por trás da Catedral. Versátil, o sucesso da empresa é a sua maior satisfação. Faça a sua declaração do imposto de renda com a equipe da Versátil. Versátil 33413727. É só falar com Ari. Colégio Autêntico, um mundo de histórias, experiências e conquistas, sucesso e realização presente em cada fase da vida. Da infância e juventude, um projeto de ensino autêntico. Preparamos campeões para a vida. Colégio Autêntico, educação infantil, ensino fundamental e médio, Campina Grande e Patos. A beleza está no olhar, no sorriso, em cada fio de cabelo. A beleza está em você. Desperte o seu melhor em Onildo Alticoafir. Profissionalismo, conforto e atendimento personalizado. Onildo Alticoafir, em Campina Grande, na Rua Américo Braga, 29, São José, e no Partage Shopping. Em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Rádio Camisa 10 FM, um show de música para você. Um local onde você pode entrar em contato com a natureza, respirar o ar puro, deixar as crianças brincar livremente e ainda desfrutar de comidas regionais de primeiríssima qualidade. Falamos do Rancho dos Caboclos, no sítio Manguape, em Lagoa de Roça. Restaurante e casa de recepções, onde você pode marcar o seu evento, a sua convenção ou a sua confraternização. Funciona aos sábados, domingos e feriados. Rancho dos Caboclos, área de lazer com minicampo de futebol, redário e a cortesia de Marconi Farias e família. Rancho dos Caboclos, sítio Manguape de Lagoa de Roça. Você sabia que nossa emissora é líder de audiência no aplicativo Radiosnet? Isso mesmo! Baixe agora o aplicativo de rádio mais leve e rápido para celulares e ouça nossa emissora em qualquer lugar do planeta. Radiosnet.com. Hora certa. 7h22. Acompanhe agora a coluna política do Em Dia da Rede Ita de televisão. Oferecimento Anatólio Seguros, trabalhando com as maiores seguradoras do Brasil. E Colégio Autêntico, unidades em Patos e Campina Grande. Vinheta na tela e você já sabe que é hora de falar de política e ele já está por aqui. Quem mais entende dos bastidores, né? Paulo Roberto. Bruna Moraes. Muito boa tarde, seja bem-vindo. Saudações cordiais, que é para rimar. Então tudo certo. Você viu o que disse aí o Papa Francisco? Em relação ao brasileiro? Era muita cachaça e pouca oração, não tem salvação. Né? É muita cachaça e pouca oração. O Papa não mentiu. Aliás, o Papa não mente, né? Fica o registro aí, a saudade de um Papa bem-humorado, de um Papa que tem um estilo assim meio despojado, e um Papa que teve namorada. Cidadã lá da Argentina revelou, logo que ele assumiu, o Papa, fui namorada de Francisco, olha aí. Né? O único Papa que revelou também que teve namorada. Pois bem, fica a saudade. A propósito, o presidente Lula decretou luta oficial de 7 dias aqui no país, comunicou que vai viajar para Roma, para participar não do velório, mas dos funerais, que será no próximo sábado. E ontem Lula falou a respeito do Papa Francisco. Vamos acompanhar um pouquinho? Francisco foi o Papa do acolhimento, e por isso acordamos hoje um pouco órfão do seu afeto. Um afeto que era livre de preconceitos e julgamentos, no mundo que sofre com a discriminação e a intolerância. Para Francisco, somos todos irmãos, criados para amarmos uns aos outros. Pois bem, nós temos os compromissos oficiais do presidente Lula para o dia de hoje, e ao entrar aqui no estúdio, como sempre, bem-humorado igual ao Papa Francisco,
Reginaldo Bastos disse: recomende a primeira-dama que vá de preto, para que Janja não viaje com aquelas roupas assim bem coloridas que ela gosta de usar. Vou mandar um telegrama para o Palácio do Planalto. Compromissos do presidente Lula. Começou com a cerimônia oficial de chegada do presidente do Chile, está em visita oficial ao Brasil, reunião restrita entre os dois, agora uma reunião ampliada com os ministros, com os assessores, cerimônia de assinatura de atos lá no Palácio do Planalto, tem uma entrevista que eles darão à imprensa, depois um almoço lá no Palácio do Itamaraty. 3h30 da tarde, Lula recebe o doutor Marcos Rogério de Souza, que é o homem dos assuntos jurídicos da Presidente da República. A agenda segue com Esté Dweck, que é a ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, depois o doutor Marco Aurélio Marcola, que é o chefe de gabinete, e Lula vai encerrar os compromissos, Bruna, com a participação no encerramento do Foro Empresarial Chile-Brasil, no auditório da Confederação Nacional da Indústria, CNI, lá na capital da República. Hoje está cheia a agenda. Cheia a agenda, muito cheia. O ex-presidente Bolsonaro continua internado na UTI de um hospital em Brasília, como você sabe, passou pela 6ª cirurgia depois da facada, mas deu uma entrevista lá do leito hospitalar ao SBT, ao César Filho. Nós separamos um trecho no qual Bolsonaro fala sobre esse julgamento a que ele está sendo submetido no Supremo Tribunal Federal. Olha, pelas condenações que estiveram até agora, condenações absurdas, é um processo, né, tipicamente político, não tem nada de técnico. Então eu disse para você, como é que eu posso deteriorar um patrimônio se estava fora do Brasil? A outra questão também é dano qualificado contra o patrimônio da União, ou seja, é a mesma coisa, uma repetição. Que dano é esse que eu participei? Você não tem uma só ligação com quem seja aqui no Brasil. E outros dois, idênticos, né? Golpe de Estado, uma brincadeira. Golpe de Estado sem liderança, sem tropa, sem armas, num domingo e sem o respectivo presidente para você destituí-lo naquele momento. Então não tem cabimento esse tipo de acusação contra mim ou contra quem quer que seja que estão nesse processo. E outra é a organização criminosa armada. Você vai nas polícias legislativas da Câmara e do Senado e pergunte se alguma arma de fogo ou arma branca foi apreendida no 8 de janeiro com aquelas 1.000 e poucas pessoas. Nenhuma arma foi apreendida. Pessoal, não tinha arma. A revista The Economist, que é uma revista britânica, é considerada hoje a mais importante publicação impressa do mundo. E é lida por autoridades, Bruna e amigos, do mundo econômico e do mundo político. E essa revista fez uma reportagem na sua mais recente edição, detonando o Supremo Tribunal Federal Brasileiro e, especialmente, o foco principal foi o ministro Alexandre de Moraes. Tem aqui uma reportagem que a gente colocou lá no Camisa 10. Barroso, o ministro Luiz Roberto Barroso, está defendendo a corte que preside. Revista britânica critica a atuação do Tribunal Brasileiro, insinuando que o Supremo faz política. Ou seja, a situação do Supremo Tribunal Federal Brasileiro ganha agora contornos mundiais. A coisa estava só aqui no Brasil, mas teve essa publicação da The Economist, teve o quiprocó com o governo espanhol. Você sabe que o governo da Espanha negou a extradição de um brasileiro que o ministro Alexandre de Moraes quer trazer para cá. E Moraes disse que ia usar a lei da reciprocidade, soltando um traficante búlgaro que cometeu um crime na Espanha. E convocando a embaixadora espanhola para dar explicações a ele. Até agora a embaixadora não foi lá. Ou seja, o que a publicação britânica diz é que o ministro deu uma de membro do governo brasileiro. Entrou na seara diplomática pedindo explicações à embaixadora sobre uma decisão do Poder Judiciário da Espanha. E por isso, o pastor Silas Malafaia foi às redes sociais e mais uma vez detonou o ministro Alexandre de Moraes. Vamos ver. Para você ver que Alexandre de Moraes não respeita a independência dos poderes. Quem é ele? Ele não é ministro das Relações Exteriores, nem presidente do Brasil. Isso é uma vergonha. E outra, ele libera um traficante internacional com tornozeleira. Isso é
É um salvo-conduto para o cara fugir. E mantém gente presa, idosos, donas de casa, mães de criança, por crimes que não cometeram. Eu vou citar um caso, o caso da Gicimara, que no dia 8/1, junto de um policial, ajudou a levar uma pessoa que estava passando mal para dentro do palácio. O palácio foi cercado, ela foi presa. Está 2 anos na cadeia, já perdeu mais de 20 quilos, já com crise de tentativa de suicídio. Até onde isso vai? A minha pergunta é, até onde o Supremo Tribunal Federal vai bancar os crimes de Alexandre de Moraes? Pois é. O governador paraibano João Azevedo abriu agora há pouco, na capital, João Pessoa, as plenárias do Orçamento Democrático do Estado. Todo ano tem essas plenárias, em várias cidades paraibanas, incluindo Campina Grande, cidades sertanejas também, e isso é destaque na imprensa estadual. No dia de hoje, aqui está, o governo da Paraíba lança calendário de audiências públicas do Orçamento Democrático. Governador João Azevedo. Bruno Moraes e amigos, o ex-governador e ex-senador paraibano Cássio Cunha Lima foi alvo de uma reportagem do jornal Correio Brasiliense, que é uma das mais tradicionais publicações impressas do país. O jornal vem fazendo matérias com pessoas que foram constituintes. Lá em 88, participaram da elaboração da Constituição que ainda está vigindo, e Cássio foi entrevistado como sendo o mais jovem constituinte da época, página inteira. Entre outras coisas, Cássio Cunha Lima disse que é a favor do parlamentarismo. Ele acha que não houve tentativa de golpe de Estado lá naquele 8 de janeiro em Brasília. Não se faz golpe de Estado sem as Forças Armadas, sem o apoio dos militares, sem pessoas armadas nas ruas. Uma entrevista interessante que a gente mostra aqui a página inteira do jornal. Está aqui. O Estado impede o país de crescer. Cássio entende que a máquina pública brasileira é um verdadeiro mastodonte, um monstro que leva todo o dinheiro, impede o país de crescer, tem uma burocracia danada que trava tudo. E você vê na parte superior uma foto de Cássio hoje e uma foto de Cássio em preto e branco bem na tribuna da Câmara, quando era o menino de Ronaldo. Bem novinho. Aí era o menino de Ronaldo. É uma matéria especial que o jornal vem fazendo sobre os 40 anos da redemocratização brasileira. Vai repercutir, acreditamos que na mídia estadual, se não houver um pedido de vista amanhã no Tribunal de Contas do Estado, aquela situação da filha do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adriano Galdino, a senhora Alana Galdino. Como sabe-se, o tribunal adiou para amanhã a apreciação do caso Alana. Também tem repercussão, o Estado todo está acompanhando. O Tribunal de Contas do Estado julga amanhã o processo que pode barrar a posse de Alana Galdino como conselheira do Tribunal de Contas do Estado. Vamos à boca maldita de hoje? Vamos lá, o que é que você preparou para essa Boris Casoy, nosso colega jornalista, o decano da imprensa brasileira, a quem Reginaldo Bastos chama carinhosamente de Bobó. É uma intimidade danada, né? Chama Boris Casoy de Bobó, 80 e tantos anos. Bobó, fala com Bobó, diga que eu mandei um abraço. Pois bem, Boris Casoy também repercutiu no seu canal, nas redes sociais, a história da imagem do Supremo Tribunal Federal Brasileiro e o desgaste que a nossa corte, o desgaste pelo qual a nossa alta corte judicante está passando. Boca maldita de hoje. Exatamente a justiça, né? Um desgaste para a justiça, coisas do Supremo. A resposta que o presidente do Supremo deu à revista Economist é realmente triste. Ele disse que não disse que vencemos Bolsonaro, ele disse que é a resposta, vencemos o bolsonarismo. A gente, não dá para acreditar que um magistrado desse nível, tão preparado, dê uma resposta furada dessas. E nem podia derrotar o bolsonarismo. Ele é um juiz, tem que pairar acima dessas questúnculas políticas. E o nosso Supremo, de qualquer maneira, está criticado no mundo e imerge num caos político que causa danos à democracia brasileira. Vendo aí? Você já escutou alguém dizendo que não disse o que disse? Mais ou menos o que está acontecendo aí.
Foi lá no Congresso da União Nacional de Estudantes, todo mundo viu, está gravado, está nas redes sociais. O nosso querido Napoleão de Castro não participa do programa de hoje, luto fechado pela morte do Papa Francisco. Não sei nem se ele vai participar durante o restante da semana, porque há um convite oficial para que ele vá ao Vaticano fazer a cobertura, a área que ele conhece muito bem, já esteve várias vezes lá no Vaticano. Então por hoje é só, Paulo. É, Bruna. Muito obrigada. Amanhã você está de volta por aqui. Ok, querida. Encerramos assim a nossa coluna desta terça-feira. Você acompanhou a coluna política do Em Dia da Rede Ita de televisão aqui no Cidade em Revista. Oferecimento Anatólia Seguros, trabalhando com as maiores seguradoras do Brasil. 99999 e Colégio Autêntico, unidades em Patos e Campina Grande. O professor Walter Carneiro está lembrando aqui o caso da ex-primeira-dama do Peru. Isso aqui é uma das maiores imoralidades já praticadas pelo governo brasileiro. Eu sou obrigado a dizer isso a vocês. Infelizmente, a senhora foi condenada no Peru, a Lava Jato de lá, condenou ela e o marido. 15 anos de cadeia. Quando a polícia chegou na casa da mulher para levá-la para cadeia, ela tinha corrido, se escondido na embaixada brasileira. Aí o presidente Lula liga para a presidente peruana, pedindo para dar um salvo-conduto para a mulher deixar a embaixada e ir para o aeroporto, para não prendê-la nesse trajeto. E manda um jato da FAB buscar a senhora lá em Lima, capital do Peru. Mandou um avião da FAB. A pergunta que se faz é o seguinte: por quê? A troco de quê? A pessoa é condenada lá no seu país, ainda tinha mais 2 instâncias para julgamento, porque ela foi condenada em primeira instância, tinha mais 2. E o que é que o Brasil tem a ver com isso? Uma coisa assim meio que sem explicação. A senhora veio num avião da Força Aérea Brasileira, paga por nós, para Brasília, passou uma noite, um dia, e já está morando numa mansão em São Paulo. Os depoimentos dados pelas testemunhas desse processo lá em Lima, capital do Peru, dizem que essa senhora recebia pacotes, malotes com dinheiro, muito dinheiro, dólares, e que esse dinheiro era levado por pessoas, por brasileiros ligados à empresa Odebrecht. E ela recebia e guardava esse dinheiro lá no armário, num apartamento, que o pessoal assemelha aquele apartamento de Gedel Vieira Lima, na Bahia. Lembram? Em Salvador, tinha 51, 52 milhões de reais. Essa senhora era quem recebia o dinheiro da Odebrecht para corrupção, para bancar a eleição lá no Peru, um rolo danado. Lula mandou buscar. E a senhora está aqui no Brasil. Vocês têm que perguntar o que estão perguntando a mim, ao senhor presidente da República. Eu não sei, sinceramente, eu não sei por que Lula agiu dessa forma. Só ele é que pode explicar. Tem aqui: Semana Santa, o povo não respeita mais, Paulo Roberto. É só bebedeira e crimes. Pois é. O outro diz aqui, o Afonso pergunta: é verdade que está tudo parado no Congresso Nacional? É. Foi o feriadão da Páscoa mesmo. Você queria o quê? Os congressistas trabalham muito. Tem que ter uma folgazinha para dar uma respirada, entendeu? Pois é, e agora vai viajar uma turma para os funerais do Papa, aí chega cansado, tem que se readaptar ao fuso horário. Vocês entenderam? Deixa o pessoal folgar. Por que o Papa não foi à Argentina nos seus 12 anos de papado? Aí você teria que perguntar a ele, não dá mais para perguntar, porque ele já morreu. O Papa, realmente, ele veio aqui ao Brasil, logo que assumiu o papado, foi a sua primeira viagem internacional, de lá, daqui da Argentina, não pisou lá, e durante esse tempo todo também não foi, de jeito nenhum.
Paulo Roberto, o presidente americano Donald Trump está falando mal do presidente do Banco Central de lá. Só quer ser Lula. Lula esculhambava Roberto Campos Neto aqui no Brasil. E agora é Trump que está falando mal do presidente do Federal Reserve. Você tem toda a razão. E curioso nessa história toda, sabe o que é? É que esse cidadão chamado Jerome Powell foi nomeado por Donald Trump, lá naquele governo dele. Sabia? Só que agora ele disse que o homem está fazendo caldeirão, está trabalhando contra o seu governo, e vai tirar. Está trabalhando contra o governo, está atrapalhando os Estados Unidos e tal. A lei não permite que ele tire, não. Meu amigo, nos Estados Unidos hoje, tudo o que Donald Trump quiser fazer, ele vai encontrar um jeito de fazer. Porque o homem está com muito poder. Tem maioria na Câmara, maioria no Senado. Dizem que tem maioria na Suprema Corte. Juiz estadual, juiz municipal que tem lá, está dando sentença, ele anula no outro dia. O homem está mandando tudo. O presidente americano voltou a ser o homem mais poderoso do mundo. Durante um tempo não foi, não. Paulo Lira, boa noite. Leandro Ferreira também está acompanhando o nosso programa. Eu tenho a impressão que por hoje está bom, não está não? 1h e 40 minutos já de programa. Já foi dito o que era para ser dito. Já foi dito até o que não era para ser dito. Então, professora Giovita e demais amigos e amigas, vamos pedir as bênçãos para todos os que ouvem o programa. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Todo mundo agora está abençoado e eu fazendo aquele lembrete de que jamais teremos outra terça-feira com a data de 22 de abril de 2025, porque cada dia é único. Eu espero que vocês estejam aproveitando este dia muito bem, como eu estou fazendo por aqui. Estamos no dia número 112 do ano. Ao seu final, logo mais à meia-noite, restarão 253 dias deste ano da graça de 2025. Lembre-se, amigo, lembre-se, amiga, cada minuto da vida é um milagre que não vai se repetir. Ele vem, defende o povo, faz o rádio novo e aprova o correto. Comunica com alegria no seu dia a dia, microfone aberto. Faz você pensar um novo nesse mundo louco da cansa de estar. Quando a noite vem chegando, vai comunicando, Cidade Revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, Cidade Revista. É Paulo Roberto, o rádio intimista. É Paulo Roberto, Cidade Revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, Cidade Revista. É Paulo Roberto, o rádio intimista. É Paulo Roberto, Cidade Revista. Paulo Roberto. Chegamos ao final do nosso programa desta terça-feira, esperando sinceramente ter contribuído de alguma forma para esclarecer os fatos através do bate-papo, da troca de ideias, da interação, nas reflexões que nós fazemos sempre a partir das 18 horas. A Rádio Camisa 10 FM fica no ar às 24 horas do dia. Aqui nós tocamos canções maravilhosas, músicas das antigas, páginas musicais que hoje em dia as rádios comerciais praticamente nem tocam mais. E os nossos próximos encontros estão agendados assim. Amanhã, por volta do meio-dia, na Rede Ita de televisão, tem coluna política. E às 18 horas eu pretendo reencontrá-los aqui em mais um Cidade em Revista. Boa noite, bom descanso, felicidades, fiquem todos com Deus e até amanhã. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. É Paulo Roberto, no seu dia a dia.
Faz o dia a dia, microfone aberto. Faz você pensar um pouco neste mundo louco e deseja o certo. Comunica com seriedade. É Paulo Roberto. No seu dia a dia. Paulo Roberto. No seu dia a dia. É Paulo Roberto. Você acompanhou A Cidade em Revista. O resumo dos acontecimentos do dia. A Cidade em Revista. De segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. Obrigado pela sua atenção e boa noite.